Salve, 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 senhoras e senhores. Estamos no ar, 12 horas mais um minuto, ou 12 e 2, não sei como é que tá no relógio de vocês aí, mas pouco passamos do meio-dia, estamos ao vivo aqui na nossa Rádio Pachola, já pelo YouTube, também Facebook, Twitch. Estamos na live do Pifada que acontece todos os dias, do meio-dia até 1 hora da tarde, senhoras e senhores. Hoje, com uma live especial, ainda mais especial, por quê? Porque vamos falar dos jogadores do momento, os jogadores que mais estão sendo falados no momento pela torcida tricolor, o Felipe Carvalho, ou Carvalho, como queiram, e também o Franco Cristaldo. Vamos falar desses dois jogadores, mas antes, muito mais importante que isso, inclusive, teremos a presença de um CA, do Eduardo Magriço, que faz parte do Conselho de Administração, o novo Conselho de Administração do Grêmio para o triênio de 2023, 24 e 25, da nova presidência tricolor ao lado de Alberto Guerra, vai comandar o Grêmio nesse próximo triênio. Um salve muito rápido para a mesa fixa, porque eu já quero colocar também o nosso convidado, a visita especial de hoje, senhoras e senhores. Comportem-se. A visita especial de hoje para a gente poder falar sobre Grêmio. @LZF Macedo, professor, bom dia. Opa, muito bom dia para todo mundo que está nos acompanhando por aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem e que aproveitem o feriado. Deixa o like aí para cada vez mais pessoas chegarem na nossa transmissão. E quero mandar um abraço especial para o Marciano Peter, para o Luigi Nardino, para o Jeff Brat, para o Daniel Vanin, para o Igor Chagas Farias, para a Bea Leal e para o Vinícius Oliveira. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e vamos dar. Boa, a live tá enchendo e tá enchendo bem, viu? Eu não esperava nos primeiros 2, 3 minutos já ter essa audiência que a gente tá tendo hoje. Vocês estão muito bem hoje. Tá muito legal, vai ser uma grande live, eu tenho certeza. @Mateus.dalpiaz. E aí, meu querido, bom dia. Bom dia, Cezão, Léo, Babiton, professor. Um prazerzão estar aqui. Hoje temos muita coisa para falar. Esses dois jogadores estão dando o que falar aí na galera e a gente vai destrinchar aí para ver se vai dar bom pro Grêmio. E o que isso tem a ver com o Grêmio? Como isso afeta o Grêmio, né? @Babiton Leal, Babiton _Leal. E aí, meu querido? E aí, Cezinha, e aí, bancada, e aí também para a nossa audiência. Muito feliz de estar aqui, começando mais uma semana com muita coisa do Grêmio para falar, coisas sérias e, claro, coisas que só o Pifada trata. Deixa o seu like e vem conosco. Muito bem, Babiton. E último, mas não menos importante, o cara das teses esdrúxulas, @Leonardo _Oberher. E aí, meu querido? Boa tarde, Cezinha, também te amo. Boa tarde a todo mundo da bancada e a você que nos acompanha aqui na Rádio Pachola, começando a nossa terceira semana de programa Pifada de forma ininterrupta. Deixa o like e me segue no Instagram também, a gente vai falar bastante de Grêmio mais essa semana. Boa, vamos dar então, rapaziada, façam muito barulho, porque eu quero colocar na tela ele, Eduardo Magriço! Boa! Muito bom dia, Eduardo Magriço, seja muito bem-vindo ao Pifada. Esse é o clima, tá? É todo mundo alegre, todo mundo feliz para falar de Grêmio, que é bom, né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste. Eu não sei se a rádio são ouvintes, são internautas, então ficam bom dia aos ouvintes internautas. E que bom que o clima é descontraído, né? Porque o futebol tem que ser sério, é um negócio sério, envolve muita gente, mas é a parte divertida da nossa vida, né? A gente trata o futebol com muita seriedade, envolve muito disso, mas ele tem que servir para conteúdo, para distração, e é isso que faz o torcedor se apaixonar, né? Senão não tinha por que ter essa legião, 10 milhões de torcedores, se não fosse um momento de alegria, de descontração. Ainda mais agora que acabaram as eleições, né? A eleição sempre tensiona bastante as relações. A gente viveu um período muito longo de eleição no Grêmio, foram 3 meses, contando a eleição do Conselho, depois a eleição para presidente do Conselho, depois a eleição da chapa dentro do Conselho, e, por fim, a eleição de agora. Isso cansa o torcedor, cansa o eleitor, e o pior é que tudo isso acompanhado das eleições presidenciais e para governador e deputados, que também não foi um clima lá muito amistoso. Então, agora está na hora do torcedor relaxar, do aficionado por futebol relaxar, começar a prever o futuro agora também, começar a especular. Isso é que é bacana, né? Perfeito.
Inclusive com Copa do Mundo, né, professor? Copa do Mundo, a gente tá ansioso por outras coisas, para relaxar. A gente tá ansioso Mas para relaxar. não tem jogador do Grêmio na Copa do Mundo? Eu vou dar uma olhadinha por aí, olhar o resultado. Se tivesse jogador do Grêmio na Copa do Mundo, aí sim. Não, Né? mas Mas é o o que todo Magriço- mundo fala agora, é o que todo mundo fala agora, tem que olhar para os mercados alternativos, vamos olhar como é que tá o Equador na Copa, olhar uns jogadores dali. Ô, Magris, faz o seguinte, tá? Quando tu for olhar a Copa do Mundo, tu já vai com um caderninho de anotação e vai anotando os caras. Assim, vai anotando como quem não quer nada, vai anotando os caras. Daqui a pouco vai que dá certo, né? Olha só, antes de passar. Acompanha a rede social do cara para saber se ele não quer morar na América do Sul. Quem sabe o De Bruyne não pensa, pô, meu sonho é ir para Cidreira no verão. Vai que a esposa queira fazer faculdade na PUC, né? Que tu já teve aquele rumor, a esposa já se inscreveu na PUC. Exatamente. Mas, ô, Magriço, antes de passar a bola para os guris aqui, que eu sei que a gente tem bastante coisa para falar, eu queria puxar exatamente por isso. Tá mais leve, né? O clima tá menos tenso. Eu não sei se tu gosta de uma festa ou não gosta de uma festa. Deu para fazer uma festa ontem, depois da eleição? Como é que foi a situação ali, ganhar a eleição e ser eleito para esse novo triênio comandar o Grêmio? Assim, a gente fez uma festa ali nas sedes, né? Naquela rua ali na Leopoldo Brentano, na frente da arena, onde tem a sede ali de todos os movimentos. A gente fez a festa ali na sede, foi muito legal. Mas eu fiquei preso na arena porque teve uma legião de entrevistas ali para fazer, para dar atenção para todo mundo. Então, quando eu cheguei na sede, já fazia 1h e pouco depois do resultado, acho que era 1h40 depois do resultado. Aí cheguei, pô, a gente tem amigo para quê, né? Me receberam com um banho de cerveja gelada, né? Eu não ia beber porque eu ia depois, ia vir para a praia, minha família estava na praia, então eu já fui recebido com um banho de cerveja gelada e deu para fazer festa, para abraçar, porque a gente envolve muito, né? E é um envolvimento completamente descompromissado, é aquele envolvimento que não tem contrapartida, a não ser a alegria de ganhar. A gente está no futebol, a gente é competitivo, quer ganhar sempre, né? Ainda mais quando envolve Grêmio, mas foi um momento assim de muita descontração, um momento de relaxar, um momento de comemorar, um momento de repassar os momentos difíceis, né? Contar analisar por que a gente ganhou, o que fez de certo para ganhar. Foi muito bom, esse momento de festa é muito bom, e futebol é festa, futebol é difícil, a gente tem que comemorar muito quando ganha, futebol não é fácil, assim, o óbvio tem que ser dito às vezes, mas futebol só um ganha, né? Então quando é tu que ganha, tu tem que comemorar muito, extravasar, porque no outro dia já é pauleira, né? Com certeza. Eduardo Magriço, eu queria começar já te agradecendo muito, assim, te parabenizando pela vitória, enfim, da chapa, mas te agradecendo muito pelo teu tempo aqui com a gente, tá? E para te perguntar o seguinte, na tua fala inicial tu falou assim, ó, agora é o momento de relaxar. Então me ajuda a relaxar. Qual é o primeiro passo, qual é a primeira atitude que vocês vão tomar quando vocês tomarem posse ali no dia 16? Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Porque a gente fala tanto de montagem de elenco, de ir atrás de jogadores, mas tem muitas reorganizações internas também. Eu queria saber, primeira coisa que vai ser feita quando vocês assumirem. Tá, então vamos ver assim, ó. A estrutura do Conselho de Administração, tá? O Conselho de Administração é um órgão colegiado que cuida de todos os assuntos do clube. Claro que o assunto principal é futebol, tá? O assunto principal sempre é futebol. Mas, se a gente for olhar o Grêmio tem marketing, comunicação, relação institucional, futebol feminino, base, transição, loja, relação com entidades, relação, venda de direitos de imagem. Cara, isso é relacionamento com o torcedor, relacionamento com o sócio. Cada ponto desses é um negócio diferente, tu tem que ter um drive diferente, o teu mindset tem que estar voltado para isso. Porque assim, ó, vender camiseta na loja é diferente de vender jogador, são coisas completamente... Então, o Conselho faltou ainda a Arena, faltou ainda a Libra, né? O Conselho de Administração é um órgão que não executa, é um órgão que recebe os projetos que vêm dos executivos do clube, é um órgão que propõe ideias, e é um órgão que aprova e toma decisão exatamente como acontece em qualquer empresa,
né? As grandes empresas têm um conselho de administração que faz isso, fiscaliza a administração, fiscaliza o executivo. Então, esse é o trabalho que os 6 que foram eleitos estão fazendo. Enquanto isso, tem o futebol, que é a razão de ser do clube, que é o que gera conteúdo para tudo que a gente faz, né? O cara que vai comprar uma camiseta é um pedaço de pano. Uma camiseta do Grêmio não é um pedaço de pano, ela tem um conteúdo que está lá, e nós, os dirigentes, temos que fazer com que esse conteúdo signifique algo para aquele que está comprando, porque ele se dispõe a ir até a arena, comprar, pagar, né? Então a gente tem que dar conteúdo para isso. E o conteúdo do Grêmio, o principal conteúdo do Grêmio, depois eu quero falar um pouquinho dos demais conteúdos, o principal conteúdo do Grêmio é o futebol. E a gente vai seguir exatamente aquilo que foi a tônica do Guerra durante a campanha, profissionalização. O primeiro ponto é montagem de uma comissão técnica da diretoria executiva com muito rigor. Tem que ser gente qualificada, gente do tamanho do Grêmio. Tem que ser gente com bagagem, com experiência, e que chegue nesse momento que o Grêmio está vivendo. O Grêmio não sai de uma segunda divisão, consegue o acesso, o elenco precisa ser melhorado, algumas peças têm que ter oportunidades em outros lugares, outras peças têm que ser dada a oportunidade deles conseguirem mostrar o futebol que eles ainda não mostraram, renderem, mas a primeira coisa é estruturar o futebol. Enquanto isso, a vida do Grêmio segue, a gente tem aí muita coisa a ser feita, a ser revisto e a ser mantido em todos os setores. Mas a primeira coisa é montar a estrutura, porque assim, quem toma a decisão de contratar, quem toma a decisão de dispensar, tem que ser o profissional. Se não for o profissional, se for aquele eu acho, a gente corre riscos enormes de fazer contratações erradas, e vocês aí já falaram de cada uma delas, eu não preciso repetir, vou deixar para vocês falar, até porque eu tenho que respeitar quem está lá. Léo Oberher, a tua pergunta, meu querido. Primeiramente, uma boa tarde, Eduardo, agradecendo também a tua participação aqui conosco. A minha pergunta vai continuar cutucando a ferida, que a gente sabe que time que está ganhando não se mexe. Então deve ter alguma coisa de bom no Grêmio que vocês pretendem manter. Gostaria de saber o que seria isso e qual é o principal desafio para o próximo treino, qual é a coisa que mais está errada que vocês pretendem mudar nesse momento do Grêmio. Sem dúvida que tem coisa de bom, tá? O time ganhou, o time chegou até a final, chegou com folga no final, a gente teve muita angústia, né, como torcedor, mas o time chegou até a final. Tem uma base boa que está entrando aí, tem jogadores bons que renderam, e eu não vou falar em nomes, tá? Por favor, se vocês me pressionarem, eu não vou falar em nomes, porque eu tenho que respeitar o cara que vai trabalhar comigo, e ele tem que me respeitar também, sabendo que aqui, para o público, eu sempre vou defender a equipe. Tá? Isso não significa que internamente não se faça análise. Tem muita coisa boa no Grêmio, tem uma estrutura profissional muito boa. O Grêmio tem, para vocês terem uma ideia, o departamento de futebol do Grêmio tem 67 pessoas. Tá? Não é pouca coisa, é uma empresa que funciona sozinha. Tá? Óbvio que eles estão lá pela competência, pela capacidade deles, pelo gremismo. Isso tem que ser mantido. Tem que ser mantido e tem que ser melhorado. Foco, eu acho que o foco principal, além das contratações, das renegociações que vão ser feitas, o foco principal é mudar a atitude mental desse time. É mudar a atitude mental para uma atitude vencedora, para aquela atitude que nós, gremistas, estamos acostumados de sair de casa, indo para a arena, sabendo que o time vai entrar para ganhar. Eventualmente vai perder, mas ele vai ganhar. Ele vai fazer tudo para ganhar. Esse Grêmio eu não vejo esse Grêmio aí há uns 3 anos. Tá? E isso é atitude mental. Tu tem aquele jogador independente de quanto ele ganha. Tá? O salário tem a ver com a raridade do jogador. Tá? A gente paga mais caro por aquilo que é raro e paga mais barato por aquilo que é abundante. O salário não faz ninguém jogar mais. O que faz é a atitude mental. E essa atitude mental desse grupo de jogadores que foi assolado, machucado, cobrado, constrangido, é uma atitude mental que, a bola toca e queima. O cara tem medo de driblar porque, poxa vida, se eu errar, vai estar em todos os órgãos de imprensa. E a gente tem que fazer com que eles tenham, vamos errar, porque só fazendo que a gente vai acertar. Né?
O Grêmio, assim, o Grêmio foi um time absolutamente protocolar, né? Não foi um time vibrante, que tomava iniciativa, que fazia as coisas acontecer. E isso tem a ver com a atitude mental. A gente viu o desespero do Renato ali no banco. Pô, esses caras não fazem. Eles não fazem porque eles não conseguiram. Não é por lá, pô. Eles não são bons jogadores. São bons, sim. Mas não fazem porque não conseguiam. O estado mental, o estado anímico, se é importante para nós, as nossas atividades, imagina para eles que estão lá. E a gente tem que dar essa tranquilidade, fazer com que eles mudem, independente de quem fique e de quem saia. Boa, Magriço. Estamos aqui com o Eduardo Magriço, conselheiro de administração do Grêmio, para o treino de 2023, 24 e 25. Eu vou ainda com as perguntas do Matheus Dalpiaz e com o Babiton Leão, só fazer aqui uma lembrança, a pergunta do Mauro Júnior Analista. Ele coloca aqui, ó. O Grêmio terá um coordenador técnico de futebol para implementar um modelo de jogo, uma filosofia do clube, diretrizes da base até o profissional? Qual a característica desse profissional? A pergunta do Mal. Vamos lá. Esse é o trabalho do Guerra, é o principal trabalho do Guerra, tá? Sim, é importante que o clube tenha uma característica de jogo, tá? Que essa característica venha da base. Esse, por sinal, é o resultado é o trabalho que deu muito sucesso no River Plate, né? Todo mundo pensava igual, forma de jogar, chegava alguma peça, já se encaixava, né? Mas isso é uma construção. Se a gente for olhar para o Grêmio agora, a gente não sabe qual é o estilo de jogo do Grêmio. Esse estilo de jogo a gente não sabe se é um estilo retrancado, se é um estilo propositivo, se é um estilo reativo, se é um time que joga para o gol, se é um time clássico. O Grêmio não tinha estilo nenhum. Isso nós vamos ter que remontar a partir de agora, né? E o que vai nos dar isso é a característica dos profissionais que trabalham com a gente e a característica dos jogadores. Esses nomes que foram especulados, que vêm do Uruguai e da Argentina, e que são negociações que a gente começou há algum tempo e tem a possibilidade concreta de virar realidade agora em seguida. Para isso a gente precisa assumir, coisa que a gente não fez, dá a característica do que essa gestão Guerra está pensando de futebol, que tipo de jogador a gente quer, né? Primeiro tem que ter bola no pé, tem que ter qualidade, mas tem que ter entrega, tem que ter dedicação, tem que roubar a bola, tem que não deixar o adversário jogar. Esses jogadores, esse perfil de jogadores que nós estamos chamando agora e que nós estamos procurando, né? Claro que cada um para a sua posição. A gente tem tempo e não tem tempo, né? A gente tem aí uma Copa do Mundo, que todo mundo esquece um pouquinho do Grêmio, que vai deixar as coisas acontecerem. Tem todo o mês de dezembro para treinamento, e o Gauchão começa em 15 de janeiro e a fase quente vai ser lá no início de fevereiro. Então a gente tem tempo, mas a gente não tem tempo, porque a Copa do Brasil é logo ali. E eu não quero, e antes da Copa do Brasil, eu não quero perder Grenal, eu quero ganhar Grenal, eu quero ganhar o Gauchão. Então a gente tem tempo e não tem tempo. Vamos ter que fazer tudo junto, tá? Pena que essa campanha se arrastou por tanto tempo. A Comissão Eleitoral do Grêmio teve que adiar a votação porque sentia alguma instabilidade no time, porque senão a gente teria começado antes a trabalhar e já começaria a ter resultado. Mas não tem problema, a regra é essa, vamos jogar com essa regra aqui. Boa. Matheus Dalpiaz, tu como um cara inteligente que é, o nosso cara que vai mais pro lado da tática, da análise e tal, é sempre muito preciso nas tuas questões. Eu tô curioso para a tua pergunta. Bom, faço coro aos guris, Eduardo, pela tua presença. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Acho que está elucidando bastante o que vai ser o futebol e os caminhos. Acho que as contratações já dão uma amostra do que vem, as duas possíveis contratações. A gente não pode cravar nada, né? Até o anúncio. Mas deixa que o Magriço crava daqui a pouco. Não. O Magriço faz o anúncio aqui ao vivo em primeira mão. Se tivesse cravado, quem ia fazer o anúncio era o presidente, né? Esse é o momento dele, né? Não vou ser eu que vou atravessar o presidente, por favor, né? Mas a minha pergunta, eu vou para dois lados, assim. Primeiro, a questão da SAF,
qual que é a tua visão em relação a isso, qual que é a visão do Guerra e de todo o conselho de administração novo em relação a isso, mas principalmente a gente viu o resultado recente do futebol feminino sendo positivo, campeão gaúcho, mostrando um futebol legal e vendo nessa evolução, no Brasil tá essa evolução do futebol feminino. Qual que é a visão do conselho e junto disso do presidente Guerra para o futebol feminino dentro do Grêmio? Então vamos separar, que são duas coisas separadas, tá? Até elas podem se ligar em algum momento. Primeiro, com relação à SAF, tá? Nenhum de nós tem a intenção de vender o Grêmio, tá? Nenhum de nós quer passar para a história como o cara que vendeu o Grêmio, tá? A SAF salvou da falência, da inanição, Botafogo, Vasco, Cruzeiro. Existem outras SAFs, como o Bragantino, que está ali para fazer negócio, deixar o time ali na 10ª posição, por ali, pegar um jogador, lançar o jogador, vender. Tudo isso é lícito. Também não é o papel do Grêmio. Tá? O Grêmio não está numa situação financeira confortável, mas longe de ser desesperadora, tanto que tem crédito para fazer as contratações que nós pretendemos fazer. Então, assim, não é o caminho que nós escolhemos a SAF e não vai ser, e eu não quero passar para a história como alguém que vendeu para o Grêmio, para um fundo americano, para um fundo árabe, para um sheik, seja lá quem for, com todo respeito a eles. Mas a SAF é uma ferramenta que vai começar a ser utilizada cada vez mais. Tá? A nossa proposta é preparar o Grêmio para que, em alguma eventualidade, se consiga captar recursos através de uma SAF com o controle do Grêmio, se for o caso. Tá? Por isso que o Conselho, e eu participei desses estudos também, eu sou advogado, acompanho a legislação da SAF desde que surgiu. Pode ser uma ferramenta excelente, né? Pode ser uma ferramenta que a gente, torcedor, possa também ser sócio do Grêmio SAF, com o controle do Grêmio. Tá? Mas isso é uma possibilidade que está muito longe, está muito distante, não faz parte do nosso radar. Mas a gente tem que ter gente pensando nisso para que, havendo a possibilidade, a gente vá atrás. Até porque outros vão ter mais recursos e nós não podemos ficar atrás. Mas jamais que o Grêmio tenha um dono que não seja o seu torcedor. Tá? Eu costumo dizer que o torcedor do Grêmio é o dono do Grêmio, e o sócio do Grêmio é aquele que decide o futuro do Grêmio. Tá? Fazendo o link com o futebol feminino. Tá? O futebol feminino deu... Aliás, quero agradecer para vocês aqui, porque eu tinha uma viagem no dia do futebol feminino, da final, e eu fui ouvindo o jogo aqui pela Rádio Pachola, tá? E ouvi os comentários depois pela Rádio Pachola. Botei na internet e fui ouvindo até Santa Maria, ouvindo vocês. Então, me fizeram companhia na viagem. Boa! O que a gente vê? Elas eram exemplos de superação, de que é possível, de que elas têm qualidade, que os profissionais que trabalham no Grêmio têm qualidade. Mas o Guerra teve lá onde elas jogam no Vieirão e viu que falta muito de estrutura para elas. Tá? E aí a gente tem todo tipo de falta de estrutura, falta de academia, falta de acomodação. Algumas das atletas não são daqui e não têm onde morar. Problemas de toda ordem. Tá? E que o Grêmio destina aí para o futebol feminino uma importância pequena e que sai do futebol, que sai do geral. O investimento do Grêmio é muito menor que os demais. Eu vejo que o futebol feminino é uma fonte de receitas e ele tem que se rentabilizar, ou se não se rentabilizar, não depender tanto do caixa central do Grêmio. Tá? Então o futebol feminino tem que ter lá a sua camiseta própria, o seu patrocinador próprio, o seu banner de patrocinadores próprios, as suas promoções próprias. Para quê? Para que esse dinheiro seja investido no desenvolvimento. Enquanto o futebol feminino não produzir os seus próprios recursos, o gestor do Grêmio vai ter que tomar uma decisão. Eu tenho 500 mil aqui sobrando, o que eu faço? Contrato um jogador de 500 mil para o time principal ou ponho no futebol feminino?
Né? Essa decisão é difícil de tomar e até hoje, bom, na situação que o Grêmio estava, a prioridade não era essa. Então, futebol feminino tem que ser visto como uma coisa isolada, ter uma estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing diferenciada, até porque o futebol feminino atrai um público diferente do público do futebol normal. Né? Eu estava ali em campanha antes do jogo do futebol feminino, antes de partir para a viagem, e eu vi as famílias chegando, me parecia um público bem diferente, pai, mãe, filho, namorados, namoradas, todos chegando, é um público diferente. E esse público talvez tenha expectativas diferentes do público normal. Então a gente tem que saber como se comunicar com esse público para entregar o conteúdo, eu sempre falo em conteúdo, né? Para entregar o conteúdo que eles esperam e receber de troca o consumo do Grêmio, o consumo do futebol feminino, gerando a receita que vai incrementar o futebol feminino. Existe também, já se falou, mas não se falou muito, quem sabe uma SAF do futebol feminino controlada pelo Grêmio, seria uma experiência. Né? Mas esse assunto do SAF é tão delicado, eu acho que a gente tem que tratar ele com muita parcimônia, porque sempre vai ter alguma interpretação, por isso que eu vou insistir. Não existe a hipótese do Grêmio abrir mão do controle sobre o seu futebol, sobre suas receitas, sobre os seus ativos. Perfeito. Eduardo Magriço. Oi, desculpa. Oi, Matheus, respondi? Boa. A gente está aqui com uma baita de uma audiência hoje. Obrigado, tá, gurizada? Todos vocês que estão aqui com a gente, deixando o like, interagindo, colocando algumas questões. Daqui a pouquinho a gente segue também a nossa live falando dos jogadores, o Cristaldo, o Carvalho. A minha última pergunta, vou fechar aqui a nossa entrevista com a minha questão logo depois do Babiton, falando justamente sobre esses jogadores. Mas, Babiton, por último, não menos importante, né, meu querido? Boa tarde, Magriço. Seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez aí por estar conosco. Bom, tu já falou, né, dos modelos de contratações de jogadores, né, de modelos de jogadores que a nova direção está olhando, que são os nomes especulados. Mas a gente vem de um exemplo em que o Grêmio fazia algumas contratações, o modelo financeiro de contratação era jogadores em fim de contrato ou livre no mercado por um salário astronômico, né? Eu quero saber se vocês já têm um modelo financeiro para as contratações que vocês vão seguir e já linkado nisso, tem algum plano para os jogadores que terminaram a temporada e já vêm de outras temporadas com um clima bem pesado com os torcedores? Tem algum plano para esses jogadores? Certamente que tem, e certamente que eu não vou falar, tá? Porque tem que respeitar. Não pode dar nem um... Não, eu entendo a tua pergunta, mas eu volto a insistir. A gente tem que respeitar muito quem está lá, são profissionais. Tu desrespeita um profissional, tu desrespeita todos, né? E eles têm que confiar na direção, sabendo que essa direção vai defendê-los de tudo que possa prejudicar o desempenho deles, a imagem deles. Eu vejo assim como torcedor, tá? Eu acho que alguns jogadores realmente não se adaptaram, não estão no momento bom da carreira, ou já estão em fim de carreira e deram lá a sua última energia, o seu último gás agora na Série B. Existem outros jogadores que não produziram bem num ambiente, e eu falei do mindset, do drive mental que eles têm, né? Porque o grupo era um grupo muito angustiado e talvez alguns desses jogadores consigam produzir mais num grupo arejado, num grupo renovado, num grupo vencedor, num grupo com outra proposta. Essa avaliação tem que ser feita por quem está lá dentro, tá? Porque tem que falar com o cara, sentir a energia dele e saber, esse cara vai estar comigo e ele vai fazer mais do que ele fez no ano passado. Né? Quem der isso, quem mostrar isso, poxa vida, por que não aproveitar isso sem citar nenhum nome, tá? Eu estou aqui falando, pensando nos nomes de cada um, só que eu não vou dizer, tá? Então, assim, e outra coisa, a gente não consegue transformar. O Grêmio tem
70 jogadores profissionais, considerando o elenco que restou, o elenco dos jogadores que foram emprestados e o elenco que estava na transição. Tá? A gente não pode reter esses caras no Grêmio. A gente tem que deixar esses caras terem as suas carreiras, fazer o seu sucesso. Eu não posso segurar um jogador dizendo, pô, se esse cara estoura, depois vão dizer que eu fui incompetente de não ter segurado. É o risco de quem está no poder. A gente tem o compromisso com o jogador de, pô, deixa o cara viver, deixa o cara ter a sua vida. Eu fico com um percentual do direito federativo, se der certo, mas eu deixo esse cara ter a vida dele. Né? Esse é um trabalho que tem que ser feito também, né? E não tem nada a ver com reformulação. Isso aí tem a ver com gestão, com administrar um ambiente muito grande. No elenco principal cabem 34, 35 jogadores, não mais que isso. O Renato gosta de trabalhar com um pouco menos, até para dar chance que a renovação que vem da base, alguma contratação pontual que apareça. Né? Então, sim, a gente tem toda essa preocupação. Em seguida vai ser, eu acho, primeiro a gente tem que tomar posse, vão ser anunciados os nomes dos cargos políticos do futebol, né, que vão poder falar com mais propriedade sobre esses pontos, porque eles vêm estudando isso há bastante tempo, estudando os contratos. A gente só teve acesso às informações dos contratos do Grêmio na quarta-feira da semana passada. E a gente vem de um grupo desequilibrado, né, em termos de remuneração. Jogadores que jogaram muito, produziram muito, tem remunerações aquém daqueles que jogaram pouco, entregaram pouco. Isso também causa desequilíbrios dentro do elenco. E, bom, quando as coisas são para dar errado, elas dão erradas em cadeia, né? E a gente tem que fazer com que as coisas deem certo em cadeia. Perfeito. Obrigado, Magrício. Só, César, quando o Magrício falou ali que o Renato gosta de trabalhar com esse número de jogadores, é alguma pista, Magrício? Não. O do Renato? O Renato é prioridade. O Guerra já falou disso. Podemos falar do Renato, assim, ó. E uma coisa que me incomoda quando se faz essa análise do Renato, tá? É que todo mundo fala daquelas características do Renato depois da entrevista, fala daquele Renato da entrevista. E o Renato é assim, é o jeito dele. Agora vamos olhar a qualidade do Renato, vamos olhar o trabalho que o Renato fez. Vamos olhar lá o Renato em 2010, que pegou um clube lá no rebaixamento e levou até o terceiro lugar. E se tivesse mais 3 rodadas, talvez beliscasse o campeonato. Tá? Vamos falar esse Renato que todos os jogadores confiam nele e abraçam ele, que não é de graça. Tá? Mas o Renato poupa jogadores. Poxa vida, olhem os jogos que o Grêmio ganhou, as conquistas que o Grêmio teve e vê se não era para poupar. O Grêmio tinha jogadores já com idade avançada, por que não ia poupar os jogadores? Agora, tu aposta num objetivo, nem sempre consegue um objetivo. Até onde o Renato teve, conseguiu uma semifinal de Libertadores. Teve aquele jogo com o Flamengo. Sim, teve aquele jogo com o Flamengo. Eu estava lá. Mas vamos olhar o jogo aqui em Porto Alegre, né, que o Flamengo teve 3 gols anulados, se eu não me lembro. E vamos olhar a escalação, as improvisações que ele teve que fazer naquele jogo aqui em Porto Alegre. E o time que foi para o Rio de Janeiro estava mais desfalcado ainda. Né? E ele conduziu até aquele momento. Bom, aí o que acontece? O Maicon perde um gol feito, nós tomamos um gol de escanteio, tomamos um segundo gol de escanteio, tomamos um terceiro gol de escanteio, aí desandou. Mas se a gente for ver, com o Renato, ele segurou o rojão com o que ele tinha até onde deu. Tá? E ele tem essa qualidade. Só que ele nunca vai dizer, eu tinha o Paulo Miranda na ponta, na lateral direita, porque ele não vai reclamar do Paulo Miranda. Tá? Ele não vai reclamar. Ele vai sempre dizer, o meu pessoal é bom, porque ele sabe que esse pessoal é que vai levar ele lá adiante. Então vamos olhar um pouquinho para a qualidade do Renato, né? Todo mundo é criticado, né? Todo mundo, quem está no futebol tem que estar aberto para receber crítica, tem que entender a crítica justa, injusta, verdadeira ou mentirosa. Isso acontece. Só não é criticado quem ganha. Tá? Não tem que ter medo da crítica. Agora, vamos olhar para a parte boa do Renato, que dá e sobra. Mas ele não é um cara tático que nem é o treinador tal. Mas a parte tática tem gente que faz. E ele conhece a tática dele, ele sabe como fazer. Os modelos de jogo do Renato são muito parecidos. E não vamos esquecer, 2016, 2017, ele montou um time
maravilhoso, taticamente perfeito, que nos encantava. O modelo se esgotou, no final o modelo se esgotou em 2018, sim. Em 2018 todo mundo já sabia como marcar o Grêmio. Olhando para trás, a gente pode olhar, poxa vida, se a gente tivesse feito uma reformulação de elenco naquele momento, se tivesse trocado algumas peças, se tivesse um jogador um pouco mais driblador, se tivesse um meia que chutasse de fora da área, talvez a gente tivesse conseguido quebrar os bloqueios que os adversários faziam. Mas assim, todos os times que vinham jogar com o Grêmio na Arena faziam 2 linhas de 5. Era impenetrável, porque do outro lado também os caras conheceram o Grêmio. Mas o Grêmio encantava. E foi o Renato que fez. Foi o Renato, mas ele pegou um time do Roger. Em parte, sim. Mas o Roger não vinha ter os resultados que o Renato teve. Então, nós estamos falando de um treinador de excelência. Tomara que venha, tomara que a proposta dele caiba dentro do orçamento do Grêmio, tomara que as conversas que o Guerra e a comissão técnica tiver com ele tragam o Renato para cá. Eu vejo ele como o treinador certo para o Grêmio, para esse momento do Grêmio. Maurício, eu preciso encaminhar também aqui o nosso final de papo para a gente também dar sequência e para te liberar também, né? Porque a gente já está bastante tempo conversando aqui. Eu necessito mesmo falar de 2 coisas, tá? Uma, como é que está a situação da Libra, rapidamente, como é que está a situação da Libra, que envolve o Grêmio. E 2, Alexandre Rolim e Antônio Brum são nomes possíveis para o departamento de futebol? Tá, então vamos falar do Rolim e do Brum. Sim, são possíveis, tá? São da estrita confiança do Guerra. O Guerra trabalha com quem ele confia, o Guerra vai dar muita atenção no futebol, confia muito neles, mas eu te confesso, estou sendo sincero, te confesso que eu não sei se são eles, tá? Especulo a mesma coisa que vocês, tá? Mas conheço eles, são extremamente sérios, conhecem futebol e são da confiança do Guerra, e nesse momento com que a gente assume, é fundamental essa confiança. Libra. Vocês fazem perguntas inteligentes, por isso que eu estou falando bastante aqui, tá? Vocês me cortem, tá? Porque eu não gosto de falar. Tá? Libra, o que acontece com a Libra? Tá? Se formou 2 blocos de clubes, os clubes que foram para a Libra, os clubes que foram para o Forte Futebol. Eu imagino que o Forte Futebol, na verdade, nunca quis se formar como uma liga independente, mas sim ser uma reação para poder negociar melhor que a Libra. Eles já conseguiram alguns avanços na negociação, como, por exemplo, a Libra queria que 40% da renda fosse dividida de forma igualitária. Eles conseguiram aumentar isso na negociação para 45%. Os detalhes que separavam um de outro já são menores do que agora. Por que é fundamental a Libra? Vamos falar apenas em Campeonato Brasileiro. Porque o que o clube tem para vender são 19 jogos na sua casa. E o comprador dos direitos compra o que quer. Então, assim, ou eu tenho, como o Grêmio vai ter, perto de 5% de um Campeonato Brasileiro inteiro, ou 19 jogos para vender. Ser sócio de um Campeonato Brasileiro inteiro, com todos os jogos, é muito melhor do que eu ter só os meus 19 jogos. Eu vou conseguir muito menos dinheiro com isso. Sendo que, fazendo de forma organizada, eu consigo vender para o mercado nacional, consigo vender para o mercado internacional, consigo fazer isso em todas as outras plataformas que quem compra o direito acaba não explorando ou explorando menos. Tá? Então, estar na Libra, estar na elite é fundamental para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Existe uma proposta de um fundo, o Fundo Mubala, pagando cerca de $1 bilhão por 20% dos direitos futuros. Tá? Isso não é, isso é como se fosse uma luva para a assinatura do contrato, tá? Isso não é o direito propriamente dito, é o cara que vai antecipar 20%. E esse $1 bilhão vai ser dividido entre os clubes conforme critérios. O campeonato da Série B não está vendido para 2023. Tá? Então, assim, a gente chega para um clube lá
qualquer clube que ficou na Série B, e a Libra vai dizer para ele o seguinte: olha, eu tenho aqui alguns milhões de reais, que é a tua parte nessa luva, e eu vou comercializar o Campeonato Brasileiro para tu ter renda. Se ele não fizer isso, ele não tem alternativa. Como a Libra, diferente das ligas europeias, ela engloba a primeira e segunda divisão, tá? Esses clubes todos vão aderir, até porque eles não têm outra alternativa. E vão ser bem remunerados, tá? Não vão ser maltratados, né? Porque a Libra entende que tem que desenvolver todo mundo para que o produto dela seja melhor. Não adianta ter só Flamengo e Corinthians não vão jogar sozinhos. E a partir daí se esvazia o Forte Futebol e eles vão aderir às negociações com a Libra, porque são negociações justas. Claro, cada um tem seu critério. Vamos dividir conforme a performance do passado, vamos fazer de 1980 para cá, são essas coisas que cada um tenta tirar uma vantagem. Mas, no geral, todo mundo que entra na Libra fica melhor do que está. O que se discute na Libra são as questões comparativas, relativas. Grêmio em relação ao Flamengo, Atlético Goianiense em relação ao Grêmio, sabe? São essas coisas que o cara, eu ganho mais dinheiro, mas no entanto o meu adversário ganha mais que eu, né? Então o cara tem que se despir um pouquinho dessa imagem para conseguir entender que ele vai ganhar mais, tá? Então a Libra é uma realidade, deve acontecer aí no primeiro trimestre de 2023, até porque a negociação de direitos de imagem ela é feita com muita antecedência, né? Principalmente as negociações nos outros países, a negociação internacional. Tá? O Grêmio está bem na Libra, o Grêmio está sendo respeitado na Libra. As outras entidades veem o Grêmio como aquele que vai ser o canal de convencimento para os demais que estão mais reticentes. Perfeito, então, Eduardo Magriço, te agradecendo muito, muito, muito mesmo a atenção com a gente, a tua disponibilidade, né? A gente ficou aí, falar de Grêmio é muito bom, né? A gente ficou praticamente 45 minutos conversando sobre questões do Grêmio, e eu tenho absoluta certeza que a gente teria outras tantas questões para tratar. Por isso mesmo, te peço a gentileza até, Magriço, de que se tu puder transmitir a mensagem para os teus pares também, as portas da Pachola estão escancaradas para vocês, para que a gente possa fazer esse intermédio entre o Grêmio, na figura dos jogadores, comissão técnica, a direção, como é o caso de vocês agora, e a torcida. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso intuito. Então as portas estão escancaradas para vocês. Sempre que tiver oportunidade, a gente puder conversar sobre Grêmio, certamente estão mais que convidados. Obrigado, tá, Magriço? Obrigado, vamos estar sempre à disposição. Grande abraço. Perfeito, então. Esse foi Eduardo Magriço. Agora já tirei ele da tela aqui. Boa. Vamos tocar nossa live, então. Muito bom o papo com Eduardo Magriço. Deu para esclarecer bastante coisa. Eu sei que a gurizada tinha muitas questões, tá? Mas, poxa, a gente, né, vai tocando uma entrevista que fique bacana também para todo mundo assistir, e certamente vão ter outras oportunidades com outros integrantes do CA também. Gurizada, eu falei bastante para conduzir a entrevista, agora é com vocês. Vai, Léo. E só fazer um agradecimento aqui ao Daniel Lemers, que nos ajudou nessa ponte aqui, estava nos acompanhando, mandou mensagem aqui no WhatsApp. Valeu pro Daniel. E a gente pode aproveitar que o Magriço deixou aqui o sósia dele, Mirim, né? Cara, ele é a cara do César Vale, eu não consigo não ter essa imagem. Não, nada a ver. Ô, Cezinha, tem... Não acharam eles parecidos? Não, o Léo Oberher já acabou a entrevista, a seriedade da entrevista, e assim, ó, parabéns, tá? A gente mandamos muito bem nessa entrevista. O Magriço, pra mim, por mais que ele tinha respostas longas, mas ele nunca deixou de responder o que a gente perguntou, entendeu? Ele foi sempre respondendo as coisas. Melhor coisa que tem é essas respostas longas aí, cara. Deixou tudo muito bem explicadinho, show de bola. Só lembrar todo mundo, tá? Bota na agenda aí que o Pifada acontece do meio-dia até 1h da tarde, de segunda a sexta. A gente sempre tá ao vivo aqui e vocês têm que estar com a gente também, porque tem uma audiência muito legal aqui. Certamente vocês vão gostar do que nós temos a oferecer. Boa, Cezinha, tem... Sempre com ótimas entrevistas, né? Também. Tem uns comentários da galera aqui pedindo algumas perguntas pra gente fazer. Galera que chegou depois, pega a entrevista desde o início, que a maioria dessas perguntas que vocês fizeram já estão respondidas, já foram feitas. Então deixa o like, vai lá e olha desde o início, depois você que chegou no meio, porque tá muito legal o papo.
E nós temos que dar voz a uma pessoa que está se esforçando demais aqui, que é o Luiz Mendes. Ele odeia o Renato com todas as forças. Todas. E ele fica o tempo todo, fora Renato, Renatice, chega de Renatice, fora Renato já. Então, Luiz Mendes, tá registrado, cara. Teu ódio pelo Renato está registrado aqui. Um abraço, querido. Me chamou a atenção muito no papo no papo com o Magriço, a questão ali dos jogadores que estão com um clima meio apertado no Grêmio. A minha impressão, assim, a minha impressão, nada da boca dele, nada, não é informação, a minha impressão, meu achismo, é que esses jogadores vão ter um novo rumo, sabe? Sim, Quem conhece a impressão. Gurizada, é o seguinte, ó. Tem enquete no chat, tá? Aí. Tá, então tu Opa. me dá essa ajuda, então, prof. Me fala. Só antes eu queria Nossa, lembrar, tá? Me comprometo com isso hoje pela tarde. Vou fazer esse recorte dessa entrevista e vou deixá-la registrada, somente a entrevista, aqui logo mais à noite, tá? Então, hoje da tarde vou produzir isso e logo mais à noite, quem quiser rever a entrevista, não quer voltar aqui na live e tal, vai estar só a entrevista recortadinha ali para que a gente possa também acompanhar as palavras do Magriço, e acredito que outros integrantes do CA, talvez o próprio presidente Guerra, também possa falar com a gente em outras oportunidades. Prof. Olha só, tá rolando uma enquete agora no chat do YouTube. Na tua opinião, Renato Portaluppi deve ser o técnico para 2023? O Sim tá vencendo com 60% nesse momento, tá? Tem 65 votos e vai ficando por aqui. Então, por favor, vão deixando aí os seus votos. E aqui o canal Aqui é Grêmio, do Léo Nascimento, pergunta. Abraço, Léo. Sexta, professor, é o projeto? Eu não sei se eu entendi. É o projeto, tá entendendo? É o projeto? Projeto Professor Luxemburgo. Projeto Professor Luxemburgo. Mas um abraço aí pro Léo Nascimento. E seguinte, tá todo mundo perguntando, César Vale, tá todo mundo ansioso, querendo saber. Vai vir essa gurizada do mercado sul-americano, esses caras vão chegar por aqui ou não vão chegar por aqui? Então, Luiz Felipe Macedo, olha só, eu vou me recolher a minha insignificância no momento da análise desses jogadores e vou deixar o cara que mais sabe sobre análise de jogadores e análise tática falar sobre esses dois atletas, tá? Gurizada, quem puder, deixa o like aí, porque ajuda muito a nossa live. A partir de agora, a gente vai falar sobre Franco, Cristaldo e Felipe Carvalho? Me explica aí, tá? Que é uruguaio, é Carbacho. Carabacho, perfeito. Então, Carabacho. tô falando Carabacho aqui há uma meia hora, tô Meu, como tu quiser falar, tu pode falar, porque tu é chefe, tu manda, tu é lindo, tá tudo certo. Tá? É o Felipinho, né? É o Felipinho. Vou chamar Felipe de dos Felipe. Guri. Perfeito. Felipe de los Chicos. Vamos começar pelo começo, então. Matheus Dalpiaz, tu vai passar as principais características, te peço isso, as principais características desses dois atletas. Vamos começar pelo Cristaldo, que é um jogador mais, talvez, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas mais próximo de um camisa 10, um armador, um cara um pouco mais de frente, cria do Boca Juniors e que teve um grande destaque no Huracan, né, na última temporada. Dalpiaz. Tá, vamos. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo espaço. O que a gente precisa citar aqui, tá? São dois jogadores de características diferentes. Primeiro, Cristaldo é mais um meia central, quase um camisa 10, quase um cara de mais avançado. O Carbacho é um segundo volante, a gente pode entender ele mais para um segundo volante. Eles podem jogar juntos na mesma faixa de campo, mas desempenhando funções diferentes, tá? Isso eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que entender. Para isso, o Cristaldo, o que a gente vai avaliar? Temporada argentina, ano passado, e eu vou até pegar os números aqui novamente, tá? Temporada da Liga Profissional de Futebol da Argentina, ele teve 27 jogos, 14 gols, tá? 14 gols e 5 assistências. É disparada a melhor temporada da carreira dele. Ele, desde que chega no Huracan, ele está numa crescente. E isso se reflete, por exemplo, no valor de mercado dele. Quando ele sai do Boca, em definitivo, para o Huracan paga $450 mil aproximadamente, doletas, tá? Hoje ele vai 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Então isso é uma baita de uma valorização, um cara que tá muito evidenciado, um cara que tá na Argentina, tem se falado muito dele, jogando como meia central, um camisa 10, um cara que ronda muito a área, ele não é muito de agredir dentro da área, mas ele vai estar na volta da área. Ele é um batedor de pênalti também,
Tá? Então, se tu vê, por exemplo, os mapas de calor, é muito engraçado. É tipo, tem um U em volta da área e na marca do pênalti tem uma manchinha, porque ele é um cara que bate pênaltis, tem 100% de aproveitamento de pênaltis na última Liga Argentina, 8 pênaltis, os 8 convertidos. Isso é tá? bom, hein? Isso é bom, não é bom? É bom, né? Isso é bom. E vamos lá, 14 menos 8, se a minha matemática não estiver incorreta, 6. Então os outros 6 gols são de fora da área. Tá? Então ele é um cara que ele tem bola parada. A única coisa que eu não vi aí, isso foi uma característica que eu acabei lendo sobre. Ele tem bola parada, cobrança de escanteio, cobrança de falta, mas ele não tem gol de falta. Tá? Mas gol de pênalti ele tem e bate de fora da área. Então, ele pode suprir uma característica que a gente tem muito pouco ou não tem tão efetivamente. Tá? Se a gente for pensar no Lucas Silva, que é o melhor batedor de fora da área para fora. Né? A gente tem que lembrar dessas características. Mas o Cristaldo, no que eu olhei, no que eu analisei, sinceramente, guris, 27 jogos, 14 gols, a gente tem um número legal aqui. É meio gol por jogo. Um pouquinho, aproximadamente meio gol por jogo. O Cristaldo me agradou. Vamos lá. A gente pode olhar número, fazer uma avaliação antes, dizer, não, o cara vai encaixar assim, o cara vai fazer posicionamento perfeito. Chegar na hora e não fazer absolutamente nada disso. Isso é totalmente possível, tá? Mas que ele está numa evolução na carreira dele muito interessante e vale a pena a aposta. A culpa vai ser tua se não der certo. É tua culpa. Normal. Sabe normal. disso? É a mesma culpa do que o Gabriel Fleck sempre bota em mim, do Pita no Grêmio, né? A culpa Pois é, é minha. não vai Todo pedir mundo o sabe Pita que é do hoje. César Weiler. Todo mundo sabe disso. Lembrando que eu fiz um vídeo de opinião no canal da Rádio Pachola dizendo o motivo pelo qual o Grêmio acertava em trazer o Campas. O Grêmio acertou em cheio ao trazer o Campas. Essas foram as palavras. De boca cheia. O Grêmio acertou em cheio ao trazer o Campas. Bom, mas isso é uma coisa... Olha só, gurizada. Eu queria, antes de vocês seguirem, só queria lembrar vocês de uma coisa muito importante. Futebolinterativo.com, gurizada. Olha ali, ó. Olha quem é que já tá ali na tela, em tela cheia. Ele, que anunciou a aposentadoria do gramado, da Falando beira nisso, ali, vamos deixar nosso aplauso, né? Um dos maiores técnicos da história do futebol. Filipão, maravilhoso, meu grande ídolo, meu personagem preferido da história do futebol, e tá ali, ó, estampando o site do Futebol Interativo. Filipão que se aposentou, não é mais treinador, mas vai ficar como gerente ali de futebol no Atlético Paranaense e tal. Não sei exatamente qual é o cargo, tá? Mas ele vai ficar mais agora nos bastidores. Filipão aqui estampando o Futebol Interativo, que são os cursos, né, César Weiler? Cursos aqui, ó, relacionados com o futebol, cara. Se tu quer trabalhar com futebol aí, tem vários cursos legais. César, tu tens o texto contigo também do Futebol Interativo? Não, tem sim, professor, mas o que é bem bacana de falar do futebol interativo, na verdade, tá? É que é uma plataforma que tu vai entrar e tu vai te qualificar para o futebol. Então tem coisas que são mais, como é que a gente vai dizer, mais simples, talvez, né? Cursos mais simples mesmo, e outros cursos um pouco mais aprofundados. E aí tu vai escolher o teu que mais te adequa, né? Tem questão de análise. Deixa eu só ver aqui que eu tô com uma outra tela, professor. Tô com uma outra tela aqui, mas já te digo quem está na tela. Eu vou botar nesse aqui, ó, que eu sei que tu quer. Qual? Análise de desempenho e mercado. Eu gosto. Coisa linda, hein? Eu gosto. Eu gosto de número, cara. Eu gosto de número. E aí eu gosto muito mais, o professor, quando vem, por exemplo, o CCD, ficar com aqueles migué de, pois é, vocês são a nutelagem. Eu gosto disso aí, cara. Me chama mais de Nutella, CCD. Me chama mais de Nutella, CCD. Porque eu gosto de número, cara. Eu gosto de número, eu gosto de análise desse tipo. Claro que número pelo número só não é o que vai mandar, né? Mas enfim. O Dalpiaz, para trazer esse monte de números, certamente ele fez esse curso de especialização de análise de desempenho e mercado, né, Dalpiaz? Ou tu não fez ainda? Não fiz ainda. Eu tô em dúvida entre, na verdade, fazer esse e fazer o de gestão esportiva, que é um que eu gostaria há muito tempo de fazer também. Já tive conversa com ele pra fazer, mas na época faltou a mascada. A diferença da mascada é que tem agora, né? Agora nós estamos com uma possibilidade muito diferente aí pra gente aproveitar. Os guris R$1.000, né, guris? Exatamente. Pois é, cara, tem um desconto aí no nosso link, né? Tem um link aqui na descrição. Boa. É isso aí, gurizada. É isso aí, boa. Clica ali e vai direto para a plataforma do Futebol Interativo, tá? Porque vai fazer diferença certamente na tua vida. Quem quer trabalhar com futebol
vai querer entrar para o futebol interativo e vai querer se qualificar ainda mais. Mas vamos fazer o seguinte, ó. 12,56, o Franco Cristaldo, eu fui ver aqui na tabela do Transfermarkt, tá? Posições que já jogou: volante, MC, MEI, MD, ME, PE, PD e CA. Ou seja, MD do meio também. para frente, ele já jogou... Ei, meio-dia da segunda-feira, pessoal. Calma. Meteu um MDzinho. Calma. Ele já jogou do meio pra frente em todas, cara. Ele já jogou no meio pra frente em todas. Tá sendo então, que habla. É o MD, né, cara? É o MD. Mas ele já jogou do meio pra frente em todas. A gente pode falar que se o Cristaldo vier, a gente tem um camisa 10? O futuro do Grêmio depende agora do comentário de Matheus da Alpiaz. O futuro do Grêmio 2023. Vou começar com essa canalice cedo. Cara, sim e não. Porque eu não acho que ele tem características aquelas diretas de camisa 10, como o armador do time, como o cara que rege o time, como o Doga era. Como o Doga Pancita era. Esse era um camisa 10. O cara que pegava a bola, conduzia, ele já distribuía esse jogo. Não é tanto a característica do Cristaldo. Tanto. Mas ele pode desenvolver isso aqui. E eu acho que isso é uma possibilidade. Ele tem 26 anos, tá? Se diz no futebol que entre os 24, a partir dos 24 anos até os 32, 31, 32, se considera o auge físico e técnico do jogador. Esse pedaço da curva que se considera o auge. Então ele está recém entrando nesse auge aos 26 anos. Ele tem muito para desenvolver, muito para trabalhar. O que me preocupa no Cristaldo? 6 milhões de euros o valor de mercado desse cara. Se o Grêmio tem uma negociação avançada por um valor legal, beleza. Mas eu tenho minha preocupação se ele vale tudo isso, tá? Eu tenho realmente essa preocupação. Não é nenhum tipo de preconceito, tá? Longe de mim. Mas, assim, a gente sabe que o futebol argentino já teve seus tempos de ser mais valorizado em seus jogadores, né? Então, cara, olhando para um jogador que já não é tão jovem assim, jogando no Huracan, eu não consigo acreditar que ele, de fato, vale esses 6 milhões. Tá certo, tem o valor do jogador, do atleta, ok? Mas agora, ninguém vai precisar despejar 6 milhões de euros para tirar o Cristaldo do Huracan. Eu acho pouquíssimo provável, né? Posso estar enganado também, né? Mas acho pouquíssimo provável que alguém precise despejar esse valor para tirar o Cristaldo do Huracan. Eu estou colocando aqui, ó, inclusive, o link do futebol interativo, tá? Antes eu estava buscando aqui para colocar no chat para vocês também. O professor já deixou ali também na descrição, né, prof? Futebol interativo. E estou colocando no chat aqui também, para quem quiser pode clicar ali por esse link e falar com os caras do futebol interativo para se qualificar no futebol. E eu reparei uma coisa, só bem rapidinho, o Cezinha não bateu palma pro Felipão, tá? O Cezinha foi o único que não bateu palma pro Felipão. Eu vou aceitar essa corneta só pela piada, tá? Pela piada eu aceito a corneta, tá tranquilo. Cezinha odeia eu tava fazendo outras coisas aqui também, tá? Mas, ó, Paulo Felipão. Gente, vou agilizar aqui a parada também. Matheus Dalpiaz, vou te colocar em tela cheia novamente, meu querido, porque agora eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o Filipinho, tá? O Felipe Carbacho, tá? O volante do Nacional do Uruguai. O Dioguinho. O volante do Nacional do Uruguai é segundo volante, um jogador dinâmico, com possibilidade de infiltração, jogador que gosta de arriscar de fora da área. Fala um pouco mais pra gente sobre Felipe Carbacho e quem o Grêmio estaria contratando. Bom, vamos lá. Diferente do Cristaldo, que a gente tá falando, um cara mais avançado, um cara que chega mais na área, de outro tipo de movimentação, o Carbacho é um cara um pouco mais recuado, então ele jogaria como um segundo volante. E vamos lá. Primeiro volante é o cara de frente de marcação de área, que foi o Jailson em 2017, que era o Wallace no Grêmio quando jogava, o cara de frente de área, aquele para proteger a zaga. O segundo volante é o cara de mais saída, o que era o Maicon, o que era o Arthur, o que foi o Matheus Henrique, por exemplo, dá mais saída de bola, dá mais consistência nesse movimento ali de campo, tá? Então o Carbacho, ele tem um pouco essa tendência de jogar na construção do meio campo como um cara, um apoio para um camisa 10,
o apoio para um organizador de jogo, tá? E a cara de apoio, ele é sempre muito importante pra gente ter. Então eu acho que o Carvalho faz sentido dentro dessa lógica de contratação, só trazendo para vocês o valor aqui no Transfer Market, hoje 2 milhões de euros, tá? Não é tão alto, negociando bem que mal tem, né? Acho que dá pra dar uma chorada aí se consegue um valor legal. O Carvalho joga no Nacional do Uruguai, atual campeão uruguaio, titular do time do Nacional, mas vamos combinar que o campeonato uruguaio não é o campeonato mais vistoso do planeta Terra, né? Olha só. Ele foi escolhido um dos melhores da sua posição, né? Isso. Uhum. O Carbajo poderia jogar com o Bitelo, ou a vinda dele significaria, por exemplo, que o Bitelo vai ser o ficha 1 para ser vendido e o Grêmio fazer esse caixa, por exemplo? Perfeita pergunta, professor, porque eu acho o seguinte, tá? Acho sim que com essa movimentação pelo Carbajo, o Bitelo estão olhando assim, ó, tô trazendo o cara já para sabendo a saída do Bitelo, mas vamos lá, quem temos de segundo volante no momento numa reserva do Bitelo? Não tem ninguém. Então o Grêmio estaria reforçando um elenco para um cara para brigar por posição, e aí eu acho o movimento certo. O que me preocupa no Carbajo, tá? Eu não vi nada de assistência, nada de movimentação de gol direta, participação direta. Ele tem muita participação indireta, mas diretamente ele não é um cara que participa tanto do jogo. Então, é diferente do Bitelo nesse caso, porque o Bitelo tem participação direta, ele é um segundo volante com muita chegada na frente, é um segundo volante que bate fora da área, que entra dentro da área para fazer gols. Ele teve gols muito assim na Série B, entrando dentro da área. É diferente do Carbajo. O Carbajo não vai ter tanto isso, tá? Então é uma outra característica. Reforçaria o time? Para mim, reforçaria com certeza, tá? Mas não é uma outra característica. Dentro do que a gente tá precisando e que a gente tava falando, o Carbajo vai entrar dentro das características que a gente tava precisando. Mas é diferente do Bitelo. Não esperem um Bitelo que habla, tá? Não vamos esperar isso aí, tá? Ah, e só um parênteses. A gente tem uma reclamação muito grande do Bitelo que cai muito pra esquerda, certo? E abre muito o jogo por ali. Se vai mudar esquema, pode ter o Carbajo jogando junto com o Bitelo e o Cristaldo na frente, tá? Pode-se ter um novo losango, por exemplo, com o primeiro volante, um Lucas Leiva, Vidiaçante, Carbajo e Bitelo, e o coisa na frente, dá para ter essa movimentação. Pelo que a gente conhece do cara que provavelmente vai ser o técnico do Grêmio ano que vem, que é o Renato, não sei se nós vamos ter essa mudança de esquema aí, tá? E aí vai ter o Bitelo que cai muito, mas um outro parênteses que eu vi é que o Cristaldo também tende a cair um pouco para a esquerda. Ele pode ir para a direita sem problema, mas ele tende a cair. Então a gente vai ter uma aglomeração muito grande na esquerda, e isso foi um dos grandes problemas que a gente viu esse ano na temporada do Grêmio, que era muita gente embolando a esquerda e a direita com ninguém, e aí não rendia nada de jogada. E se a gente fizesse um meio-campo com... Desculpa. Não, é que assim, eu perguntar pro Dalpias, porque realmente eu não acompanhei esse jogador. É que no Transmarket, né, diz que a posição principal ele é meia central. E que ele cai também em posições secundárias para a direita e para a esquerda. Eu vi vídeos, obviamente, que vídeos do jogador vai transformar ele num craque, né? Óbvio disso, né? Mas eu achei um jogador que joga sempre na frente da área, né, do adversário, né? E joga sempre por ali, muito de movimentação. Não vi um jogador pifador, assim como disse o Dalpias, mas vi um jogador que joga como um meia, né? E aí tu traz agora a informação que ele é o segundo volante. Agora eu fiquei totalmente perdido, né? É que na verdade o MC, o Maicon, né? antes de ser segundo volante também era meia. Talvez é que no Transmag não tá MC, tá meia central. Tá. Não, no SofaScore tá meia central e meia defensivo. Então, eu trabalho... Pra mim, eu trabalho o seguinte. Meia central e meia defensivo é um cara que é quase um segundo volante. Pode ser, digamos, se tu avance a linha e transforme os dois volantes em dois meias centrais, tu pode ter um meia central de mais marcação e um meia central de mais saída de bola. É como eu jogo, inclusive, na FM. Eu prefiro jogar com dois meias centrais mais avançado, um que distribui e o outro que quebra todo mundo no meio do caminho. Agora... É muito conforme ajuste. Ele pode jogar. Vamos lá. O Vidiaçante, quando o Grêmio traz, ele vem com uma promessa de ser segundo volante. O melhor Vidiaçante é
primeiro volante. Então, Babiton, pode ter muita questão do ajuste, né? A gente pode ajustar muitos caras aqui no meio do caminho, descobrindo qual pode ser a posição, daqui a pouco encaixa muito bem com outro volante, ele vira um primeiro de mais saída e outro, entendeu? A gente pode ter muito ajuste aqui no meio do caminho. Da informação que eu vi, eu me baseei muito no SofaScore pelos números. Até o SofaScore tá meio fraco pro Campeonato Uruguai, tá? Só pra uma pontinha de corneta. Dar uma atualizadinha. Até porque vamos falar a primeira vez lá. Se o Soares estão querendo avaliar, não dá pra gente puxar pelo SofaScore, porque não tem muita informação, não. Eu ia te fazer uma pergunta, tá? Seguinte... Teve um cidadão que colocou aqui, ó, o Steve Rogers. Poderia jogar Vidiaçante, Carbacho, Bitelo e o Cristaldo, fazendo um meio-campo, cara, com. Losango? Vamos lá. Eu ia falar em Losango, mas daqui a pouco pode ser até um 4-4-2 clássico. Aí tu puxa um pouco mais o Bitelo para trás e libera um pouco mais o Carbacho com o Cristaldo, ou faz esses dois mesmo, enfim. Dá para jogar? Cara, eu vejo muito mais o losango que o Léo falou do que simplesmente a gente apostar num 4-2-2-2, que é um esquema muito tradicional do Brasil, né? Com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, né? Eu vejo muito o Cristaldo sendo um cara mais central, mais de apoio aos caras de ataque, tá? Mas aí faltaria mais gente de infiltração dentro da área, tá? Esse modelo de meio campo, tu tem um meio campo forte, mas falta infiltração dentro da área, porque, vou repetir, o Carbajo não é um cara de infiltração dentro da área, o Cristaldo também não é, o cara que mais perto vai ter isso é o Bitelo, e o Bitelo, a gente sabe que o Bitelo não pode ser meio avançado, o Bitelo é o segundo volante, é a melhor função dele, tá? Quem quiser pesquisa o que é mesala. Mesala é um tipo de posicionamento, tipo de função no futebol, que é o meia central, que cai mais pelas pontas, ajudando a formação do ataque, muitas vezes filtrando dentro da área. Este é o nosso querido Bitelo. Qual o porém aqui? Não sabemos se o Bitelo fica, até pela movimentação de mercado do Grêmio. Boa. Mas o Cristaldo seria um Marco Antônio, quase. Tá, tu não ofende o Cristaldo. Pelo amor de Deus. Não. Muito bom. Não. Esse é o tipo de botácio que eu esperava do Léo Aberher, não do Babiton Leão. Do Xavi Antônio aqui. Tu não vai falar do mal do Xavi Antônio aqui. Não. Tu não ofende o Cristaldo. Tu não ofende o Cristaldo. O Xavi Antônio não pode ser criticado aqui. Xavi Antônio, tu vai me causar raiva, César Weiler. Xavi Antônio. Xavi Antônio na torcida portuguesa pode fazer. Xavi aqui Antônio não. Jogava ao lado do Zizu da Ilha. A grande pergunta que fica é, esse Cristaldo joga mais que o Cristaldo original? Porque quando surgiu o nome, eu tive que ir atrás pesquisar. O original era o Cristaldo que jogava centroavante Palmeiras. O Grêmio até tentou uma vez, né? Graças a Deus não conseguiu. Mas, ô guris, olha só, já fica uma previsão futura, tá? O Palmeiras tem 2 centroavantes que hablam, tá? O Flaco Lopes e o Merentiel. Um vai sobrar e sabe onde é que ele vai parar, né? No Grêmio. Óbvio. Claro. O Grêmio adora pegar um centroavante estrangeiro que sobe do Palmeiras. Adora. Então, fiquem de olho nos próximos capítulos. Gabriel Fleck, então. O Pita não tá no Palmeiras, tá? O Pita não vem. Tá, mas aí o Pita não vem, se o Grêmio contrata. Não vem, ele vai estar 6 meses suspenso, não vem? Não vem. Mas daqui a pouco o Grêmio traz ele pra dar uma chance pro cara ficar treinando, né? Não, tu quer dar chance, tu pode dar chance que tu quiser. Eu não posso contratar, só disse daqui a pouco o Grêmio, né? Eu não contrato ninguém, infelizmente. Porque se eu fosse contratar, eu contrataria tu pra ser o analista de jogadores do Grêmio lá. Tem um ponto que o Dalpias traz aqui, faz a brincadeira com o centroavante reserva do Palmeiras, mas a gente tem que começar a fazer as contas, porque estrangeiros só jogam 5, né? A gente já tem Campaz, Vijaçante, já tem Kahneman, talvez pro ano que vem, aí o Carbajo, aí não sei mais quem, aí o Cristaldo. Eu acho que o centroavante é o time brasileiro, né? Luiz Soares, então é uma galera aí. O Thurin o contrato do Thurin acaba, né, agora, né? Parece que acaba. Sim. Graças a Deus. Não, só pra confirmar, só pra deixar isso bem claro, assim, graças a Deus. Só pra respirar, quer dizer. O Cristaldo é tipo o Maílson? Não, coitado do Cristaldo. O Cristaldo faz gol. Maílson era craque da seleção de base. Rondinelli.
E o Rondiquelme? Rondiquelme é enceradeira? Não, também não. Não, também não. Geoderete. Rondiquelme tentava ser o 10 que ele sonhava, né? Geoderete. Parecido não? Tu brinca com o Geoderete, mas eu vi essa semana passada no rádio um cara colocando nas interativas da vida. E se o Grêmio puxasse o Geoderete, hein? Eu pensei, não, para, meu, para, tá brincando, cara. Não. Tanto sacanagem, pô. Tanto sacanagem. Esse aí tá muito atualizado com o Grêmio, né? Pô, tá de sacanagem. Geoderete, vai puxar o Geoderete. Esse puxou da memória, esse aí, né? Literalmente. Dupla de meia, Geoderete e Wangler. Olha aí. Lembra-se do Wangler? Veio do Grêmio vá atrás desses estrangeiros aí, ou que o Grêmio vai lá e resgate de novo e traga de volta o Luan. O que tu acha? Pesado Luan, o Cristaldo? Luan. Pesado isso aí. Sabe o que eu vou dizer? Que o Cristaldo parece mais com o Vina. Então traz o Vina, que é 2 milhões. Só que o Vina entra mais dentro da área. Essa é a diferença. O Vina consegue ser um segundo atacante que o Cristaldo não é. Tá? Dentro do 4-2-2-2 que o César Vale queria, Vina e Cristaldo jogariam juntos. Só que daí fica uma facerice violenta, né, esse time, né? Porque aí todo mundo vai para frente. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Rapaziada, seguinte, cara, temos 13 horas mais 12 minutos, 1h12 da tarde. Chegamos ao momento do final do almoço, né? Inclusive, para quem está aqui hoje, a audiência espetacular. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. A gente ficou numa média de 220 a 270 pessoas todos os momentos, desde a entrevista com o Eduardo Magriço até agora a avaliação com os jogadores. A gente sempre tá no ar aqui, tá? Todos os dias a partir do meio-dia, tá, rapaziada? Sempre nesse formato, fazendo live de casa por aqui e tal, comentando coisas do Grêmio, tá? Então, sempre ao meio-dia a gente vai estar aqui no ar para falar de Grêmio com vocês, beleza? Quem não nos acompanhava ainda, quem não tava dando a audiência aqui pra gente no Pifada, faça isso a partir de agora, vem almoçar com a gente, tá? Vem almoçar com a gente sabe que tem outras lives por aí e tal, mas e o Bol, mas e o Dom, cara, fica aqui com a gente para falar de Grêmio, depois vai lá e assiste os outros caras, não tem problema nenhum, tá certo? Tem espaço para todo mundo, a gente agradece muito a audiência de todos vocês, e para finalizar, eu quero puxar um cara que ficou até um pouco quietinho nessa parte final, para dar o primeiro voto do craque Pifada de hoje. Ele já tá rindo, ele já tá sorrindo, ele já tá alegre, porque ele sabe que é com ele, @LZF Macedo. E aí, querido? Pois é, cara, meu voto para craque vai premiar um esforço individual hoje para fazer a live ser muito boa também, tá? Apesar de a gente ter tido vários momentos engraçados aí na nossa live, mas Leonardo Oberher deixou engatilhado Eduardo Magriço para hoje. Então quero premiar esse esforço aí do nosso querido Léo e meu voto vai para ele. Perfeito. Leonardo Berher votado. Bom, eu vou fazer aqui a presa, porque o que o Dalpiaz hoje falou no programa e trouxe a alegria de lembrar de Geoderete, de Wangler, William Magrão, lembrar do Bertolli aqui, eu acho que essa parte do Matheus Dalpiaz me pegou um pouquinho, então eu vou deixar meu voto pro Matheus Dalpiaz, que explicou como é que o Grêmio vai jogar com 8 meio-campistas no ano que vem. Dalpiaz, vai. Maravilhoso, isso aí parece Celso Roth, com a diferença que é meio campista, não volante, né? Bom, volante. Bom, hoje meu voto, eu faço coro com o professor, o Léo Oberher foi magnífico hoje, deixou pifado, mas hoje o abraço especial, eu acho que também, a gente tem que votar em um, né? Mas eu acho que todo mundo foi bem demais, eu acho que a entrevista, cara, foi sensacional, assim, a gente perguntava coisas boas e ele respondia coisas boas também. Então eu acho que a gente merece um aplauso geral, mas tem que eleger o Ober, que deixou tudo pifado. Muito bom. Babiton Leão, teu voto. Como eu sei que o Cezinha vai votar no Ober, porque eles têm uma relação assim muito próxima, né? E eu não quero empatar, eu vou fazer um voto diferente, tá? Também deixando assim, lembrando do Dalpiaz, mas hoje a nossa audiência merece o voto, né? Poxa, muita gente nos acompanhando merece um grande voto na nossa audiência. Muito obrigado para todo mundo que está conosco. Deixe seu like e nos acompanhe todos os dias. E respondendo só uma questão aqui do chat, estão perguntando sobre o Soares. Sim,
Sim, o Soares tá certo. A minha prima estuda na PUC e ela viu a mulher do Soares lá fazendo matrícula. Tá tudo certo, pode ficar tranquilo. O Babiton desarmou e deu um bico pra geral ali. E a geral aqui, ó, brigando pra segurar a bola. E meteu aqui, ó. Inclusive, tinha um atacante do Grêmio aí nos últimos tempos que adorava fazer isso e a galera aplaudia de monte. Mas enfim. Eu caí nessa aí. André Lima dava carrinho na lateral toda hora. Guerreiro imortal, né? Marqueteiro pra caramba e eu comprei todas. Eu sou fã do André Lima. Azar. Não, nem era do André Lima que eu tava falando, mas enfim. Bom! Cara, Nossa, olha jogou, hein? Mordeu a isca. Não, depois eu falo. Olha só. Temos 2 votos pro Léo, um voto pro Dalpiaz, um voto do carrinho da lateral para a torcida, né? Então eu vou votar num cara em específico que já está eleito, o Leonardo Berreta. Quero votar num cara específico que lembrou de uma piada que não deve ser esquecida. Gabriel Fleck é o meu voto hoje, porque ele lembrou da piada do Pita. Ele não pode... Gabriel Fleck, não deixe essa piada do Pita morrer. Por gentileza, tá? Faça isso. Não deixe essa piada do Pita morrer. Lembre sempre. Mas Leonardo Berrer hoje está eleito, tá, senhoras e senhores? Está eleito o craque pifada dessa segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Feitoria, professor, até amanhã, tá? Feitoria, um abraço pro Nitroman, pro Gabriel Fleck, pro Dirceu Reginaldo, pro Mauro Júnior, analista, que sempre ajuda bastante aqui, a Shirley Oberher, também a Denise Dalpiaz e o Hildo Agostinho Mioso, toda essa galera que esteve conosco. Muito obrigado pela audiência. Valeu, Babiton! Valeu, galera. Nos acompanha, então, de segunda a sexta, ao meio-dia. Tem muito bostaço aqui do Léo, também meu e de todo mundo. E muita coisa séria também. Vem com a gente no Pifada e toda a programação da Rádio Pachola. Até amanhã. Valeu todo mundo que esteve conosco hoje. Muito bom. Matheus Dalpiaz, querido. Um abraço aos amigos. Ótima entrevista. Depois procure aí no canal da Pachola a entrevista cortadinha pelo magnânimo César Weiler. Mas já digo o seguinte, amanhã vai ter gente se irritando com a avaliação da seleção brasileira, tá? Vai ter gente se irritando. Já conheço a minha audiência. Muito bom. E eu vou deixar aqui, ó, pro recado final, ele, @Leonardo_Oberher, para deixar o recado final. Vai que é tudo contigo agora, meu querido Ober. Valeu, Cezinha. Mais uma vez agradecendo a todo mundo que nos acompanhou aqui no programa Pifada de hoje. É de segunda a sexta-feira, do meio-dia até as 13 horas. Hoje nos alongamos um pouquinho porque tivemos um excelente papo com um dos integrantes do Conselho Administrativo do Grêmio do próximo triênio, Eduardo Magriço. Acompanhe, você que chegou da metade final da live, acompanhe desde o início. Tivemos um papo esclarecedor com ele. Vale lembrar também um salve pro Filipão, talvez hoje um dia muito especial, né? Ele anunciou a sua aposentadoria como treinador, então fica aqui também craque pifada pro Filipão. E fico muito feliz de ter sido eleito o craque pifada de hoje, por não ter feito e nem ter falado nenhuma besteira. Dessa vez foi por um bom trabalho. Então, fica muito obrigado mais uma vez, audiência. Deixa o like, assiste essa live depois de novo para conferir a entrevista com o Eduardo Magriço. Um beijão para todo mundo e a gente tá aqui de volta amanhã ao meio-dia.